Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Pedir a que está com aquele som de megafone. Números 13, 20. Números 13, 25. 13, 25. Glória a Deus. Ainda está, viu, Jeff? Aquele som de alto-falante. Aqueles megafones, né? Números 13, 20. Aí, melhorou. 13, 25. Quem achou, diz achei. Achei. Vamos lá. Diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão. Baixa um pouco aí já. E a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Toma assento. Jeff, está abafado o microfone aqui. Dá uma melhorada aí. Queridos, aumenta um pouquinho. Estamos diante de um texto. Aí, melhorou. Estamos diante de um texto muito forte, muito poderoso. É esse texto aqui que o escritor aos Hebreus se refere quando ele diz que o povo de Israel prevaricou no deserto. Não sejais desobedientes.
Este lugar aqui é Cádiz. Diga comigo, Cádiz. Cádiz era a divisa da terra, do deserto com Canaã. A divisa do deserto com a promessa de Deus. Tem muita gente que não entende até hoje o que aconteceu com os filhos de Israel. Eu vou contar rapidamente. Deus tira o povo do Egito e lhe promete uma terra que emana leite e mel. Tem muita gente que acha que o povo demorou 40 anos para chegar na Canaã. Isso não é verdade. Na verdade, foram muito menos do que 40 anos. Eles demoraram um tempo, chegaram na divisa da terra, e aí Moisés envia 12 espias para ver a terra. E quando esses espias retornam, 10 vieram com um relatório de fracasso. 10 vieram com mais notícias. Diga comigo, mais notícias. E 2 vieram com boas notícias. Diga comigo, boas notícias. Foi aí que estes homens, que influenciaram toda a congregação, as más notícias. E vou falar um pouco sobre isso hoje. E aí Deus resolve que aquela geração não entraria na terra. Então Deus manda dar marcha ré. E eles passam 40 anos. Um ano para cada dia que os espias ficaram na terra prometida. Eles ficaram lá 40 dias. Então significa que Israel demorou menos de um ano para chegar na terra. Então não foram 40 anos para chegar na terra. Foram 40 anos que eles passaram para que toda aquela geração morresse. Porque não creram na promessa de Deus. Então a gente vai começar por aí. Então, o nome deste lugar, quando eles chegam em Cádiz, Moisés envia os 12 espias. Preste atenção. Quando Moisés envia os 12 espias, eles retornam com 2 relatórios. E ali, pela desobediência do povo, aquele lugar para Israel se tornou um sinônimo de derrota. Porque os únicos que entraram da toda aquela geração foram Josué e Calebe. Só entraram abaixo de 20 anos. Os acima de 20 anos, só Josué e Calebe. Todos retornaram e morreram no deserto. Mas você sabe o que significa a palavra Cádiz? Santo. Deus tinha preparado o lugar para que o nome dele fosse glorificado. Deus tinha preparado o lugar certo para que aquele lugar fosse sinônimo de vitória, de um lugar sagrado, de um lugar onde Deus deu uma grande vitória ao seu povo. Mas ao invés disso, aquele nome Cádiz, sagrado, santo, se tornou sinônimo, aquele lugar, Cádiz, que significa sagrado, que significa santo, se tornou um lugar de derrota, um sinônimo de rebeldia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque há um grande problema quando nós não levamos a sério a vontade de Deus. E qual é o problema? O problema, Deus tinha preparado aquela geração para herdar a terra. Deus, vou repetir,
Deus tinha preparado, Deus tinha prometido aquela geração para que aquela geração herdasse a terra. E eles não herdaram. A vontade de Deus era essa. Deus preparou o lugar, Deus preparou o momento, mas um relatório com mais notícias alcançou o coração do povo, mais do que a promessa que Deus tinha feito àquela nação. Um relatório. Você precisa ter cuidado, irmãos. Olhe para o irmão e diga assim: leve a vontade de Deus a sério. Porque aquela geração, ela não levou a vontade de Deus a sério e ela ficou vagando por 40 anos esperando a morte chegar. Eu acho que foi aí que Raul Seixas fez aquela música. Foram 40 anos esperando a morte chegar. Era a vontade de Deus? Não. Não era a vontade de Deus. Então, Canaã era o retrato da herança que Deus preparou para os filhos dele hoje. O retrato do trabalho que Ele quer que façamos, os lugares que Ele quer que ocupemos. Vamos ler Efésios 2:10. Põe aí na tela. Não sou da Atena, mas Efésios 2:10. Cadê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Diga comigo: para as boas obras, as quais, diga comigo, Deus preparou para que andássemos nelas. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida. Existem boas obras, existem herança, existem conquistas, existem lugares, existem pessoas que Deus preparou para você. Aleluia. Paulo chama isso de boas obras. Quem preparou? Deus. Então, aleluia, Deus tinha preparado boas obras para aquela geração, mas aquela geração recusou a promessa de Deus. E morreu no deserto. Ah, pastor, sim, tem muita gente aí que está vagando no deserto esperando a morte chegar. Perdeu tempo. Perdeu o time. Perdeu a oportunidade de Deus. Fica vagando. De um lugar para outro. De casamento em casamento. De relacionamento em relacionamento, já era. Não vai herdar mais nada em Deus. Por quê? Porque simplesmente ele rejeitou, ele foi desobediente. A única forma de nós herdarmos e vivermos essas boas obras é através da fé e da obediência. E Hebreus vai falar sobre este fato, que aqueles homens não creram em Deus. E como foi que eles não creram? Aos Hebreus diz: eles não creram porque eles foram desobedientes. Ou seja, a verdadeira fé, ela é manifestada por meio da obediência a Deus. Não tem como você dizer: ah, eu creio, e desobedecer. Foi a incredulidade que levou aqueles homens a desobedecerem. Irmãos, Deus guarda as suas promessas, não o nosso potencial. Eu vou repetir.
Deus guarda as suas promessas, não o nosso potencial. Aquela geração tinha um potencial para ser uma geração vencedora, para ser uma geração vitoriosa. Deus tinha colocado isso dentro deles. Deus havia tirado eles do Egito. Deus tinha se revelado através, aleluia, do pão, do maná, das águas que saíam da rocha. Deus, através de cordonizes, abriu o mar vermelho. Deus fez coisas grandes, coluna de fogo, coluna de fumaça, mas para incredulidade, sinais e prodígios não servem para nada. Não vai adiantar. Pode se levantar um aleijado. Tem gente, irmão, pode se levantar um aleijado na sua frente. E você ainda vai recusar a oferta de Deus às vezes. Por quê? Por quê? Por causa da incredulidade. Então, entenda esta palavra aqui. Deus guarda as suas promessas, não o nosso potencial. Promessas vêm até nós como convites de Deus para o nosso destino, as boas obras. Deus tem um destino para você, mas não significa que o que Deus destinou para você, você vai viver. Você só vai viver se você for obediente, aleluia, àquilo que Deus tem mostrado a você. E o que aconteceu com esse povo? Eles foram rejeitados por Deus. Deus queria destruir todo mundo na hora. Moisés intercedeu e disse: não destrua não. Mas Deus disse assim: não vou destruir, mas não vai entrar ninguém. Volta, dê meia volta. Eles vão morrer todos no deserto. Isso aqui é muito sério. Aumenta um pouquinho, Jeff. Isso aqui é muito sério. Somos colaboradores de Deus para que os sonhos dele aconteçam. Nós somos convidados. Ei, observe bem, olhe para mim aqui. Você está sendo convidado para viver coisas grandes em Deus. Você está sendo convidado para conquistar lugares. Você está sendo convidado, aleluia, para alcançar pessoas. Você está sendo convidado para impactar a vida de pessoas. Deus quer te usar. Deus te escolheu. Deus apontou para você. Agora isso não significa que você vai viver isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados. O que tem de gente cheio de promessa, de ministério e disso, porque eu vou fazer isso contigo. Foi Deus que falou, foi Deus que usou os profetas. Aquele sonho que ele teve veio de Deus. Foi Deus que usou a mãe dele. Deus deu sonho sim aos pais. Mas por que não aconteceu, pastor? Porque eles não creram. Eles não seguiram o caminho. Foi o que o pastor Adson falou, não sei se foi aqui ou no outro lugar que ele pregou. Ele disse: o que adiantaria de mim? Eu nasci no evangelho, Deus aleluia, usou diversos profetas dizendo que eu seria pastor, que eu seria usado, mas não adiantaria de nada se ele ficasse numa cadeira esperando as coisas acontecerem. Você tem que se preparar para isso. Você tem que seguir o caminho da obediência. E aí você viverá grandes coisas em Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Faz alguma coisa. Ninguém dá. Como disse o pastor, para disfarçar. Observe bem. Aquela foi boa, eu não gostei, não aguentei aquela. Um relatório. Vamos mudar agora o tópico. Um relatório do inferno. 10 espias vieram. Eles viram a mesma coisa. Mas eles trouxeram um relatório cheio de más notícias. Pegue o seu dedo de profeta e aponte para a pessoa que está do seu lado. Esse aqui é o dedo direito indicador. Olha assim, diga assim: cuidado com as más notícias. O diabo é o rei das moscas.
Os demônios são atraídos pelo mau cheiro que sai da nossa boca, por meio de palavras. Assim como moscas são atraídas pelo mau cheiro do lixo. Tem gente que fica praguejando, crente, que fica cheio com a boca, a boca dele parece uma lixeira. É só má notícia. É só murmuração. Isso atrai demônios. Isso atrai demônios para a sua vida. E aqueles 10 espias despejaram os seus lixos na frente da multidão, da congregação de Israel. Entenda aqui, irmãos. As pessoas, elas não compram boas notícias. Teve um jornal nos Estados Unidos que resolveu só publicar boas notícias. Faliu. Boas notícias não vendem. Vou explicar, vou repetir. Boas notícias não vendem. Tem um jornal no Rio de Janeiro chamado Massa, que diz que se você espremer, sai sangue dele. É o jornal mais vendido do Rio de Janeiro. Só tem miséria. Só tem desgraça no jornal. O que vende é má notícia. A imprensa está adorando essa guerra. Quando existe guerra no mundo, é quando as pessoas mais consomem notícia. Porque o povo quer ver a miséria. O povo quer ver o sofrimento. O povo quer ver a desgraça. Tem pregadores que vivem do seu testemunho. Era matador, era não sei o que. Se eu for contar meu testemunho aqui, ninguém vai querer ouvir. Você conhece o seu testemunho, pastor? Não, eu tive um encontro com Deus, fui para a igreja e me converti. Ai, que testemunho fraco. Não queria que eu chegasse aqui, não, eu era estuprador, eu era assassino. Aí todo mundo, glória a Deus. É ou não é? Sim ou não? Ah, até dia de Macedo eu dei um agora. Então cuidado com más notícias. Cuidado, você está alimentando a sua alma de coisa ruim. Teve gente, irmão, que ficou doente. Ele não estava doente. Ele ficou doente porque estava ouvindo coronavírus, não sei o que lá, o demônio aí foi lá e pá, jogou a enfermidade nele. Ah, você está brincando? Então, observe bem. As pessoas não compram boas notícias. Quando você crê em algo negativo, é como uma profecia autocumprida. Quando você crê em algo negativo, é como uma profecia autocumprida. Você já creu naquilo, aquilo já se realizou, aquilo já é verdade para você. Seu cérebro, a sua alma, já processou aquilo, processa imediatamente aquilo. Então tem pessoas que têm infelizmente, essa tendência de acreditar em más notícias, de se alimentar de más notícias. E aqueles homens, eles chegaram com essas notícias negativas, mas você precisa entender, aleluia, que as notícias negativas, eles deformam a nossa autopercepção. E eles deformaram a autopercepção, aleluia, daquele povo. Aleluia, perdemos, quando
nós acreditamos em notícias negativas, aleluia, nós perdemos, aleluia, de vista quem nós somos, porque perdemos de vista quem Deus é. Aquele relatório dizia: nós somos gafanhotos como eles, nós somos comida para eles, nós não vamos conseguir, aleluia, derrotar, mas, aleluia, a notícia o bom relatório dizia, apontava para Deus, dizia: o Senhor nos dará ele, aleluia, aleluia, o Senhor nos dará ele como herança, e eles serão comida para nós. Quem estava errado? A Bíblia, sim, eles adentraram a terra e eles conquistaram. Mas você quer ouvir algo absurdo aqui agora? Se prepare para ouvir. Que aqueles homens que trouxeram as más notícias colocaram a ênfase nos gigantes. Diga comigo, eles colocaram a ênfase da má notícia nos gigantes. Mas se você lê o relato bíblico posterior a isso, em nenhum momento você vai ler na Bíblia que houve batalha entre Israel e os gigantes da terra. Não tem notícia de guerra entre os Israel, mas foram gigantes. O relato, a ênfase nos gigantes que impediu, aleluia, que aquele povo adentrasse a terra. Mas quando a geração posterior adentrou a terra, não houve batalha, não houve notícia entre o povo de Israel, de batalhas entre o povo de Israel e os gigantes. Sabe por quê? Porque eles fugiram para a terra dos filisteus. É forte isso, né? Então, às vezes, Satanás está usando pessoas para colocar medo em você, para colocar ênfase em coisas que Deus não vai nem permitir que você guerreie com elas, porque o próprio Deus vai guerrear e vai fazer com que elas escapem, vai fazer com que elas fujam da sua presença. Mas se você comprar a má notícia, você não vai. Se você comprar a má notícia, você se prende, você perde a bênção, você deixa de conquistar, você volta para o deserto, você começa a vaguear no deserto, vaguear. Ei, em nome de Jesus, fecha os teus ouvidos para as más notícias. Que loucura isso, irmão. O cidadão pega, o relatório estava todo, não, são gigantes na terra. Nós somos gafanhotos diante deles, e eles não os enxergam assim também. Aí vem uma outra geração, entra na terra, e simplesmente não há, pode procurar, registros bíblicos. Os gigantes só vão aparecer nos tempos de Davi. Que o exército de Davi mata todos eles. Mata os 5 que existiam. Davi mata 1 e os seus soldados matam mais 4. Mas você está aí com medo de adentrar ao que Deus te prometeu por causa de más notícias que chegaram até você. Você está aí temendo coisas, o imaginário. Sabe por quê? Porque a sua autopercepção foi alienada por causa da má notícia. Porque você deu mais lugar à má notícia do que a promessa de Deus e do que a identidade de quem é Deus na tua vida e de quem é você em Deus. As más notícias distorcem a nossa autopercepção, a nossa percepção de Deus, distorcem quem nós somos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e afastar
de uma vez por todas essas pessoas negativas. Pessoas que só vivem falando de coisas. Você já viu aquele povo que só tudo é negativo? Eu não estou dizendo que você tem que ser alienado da realidade, não é isso. Mas você precisa ter a sua percepção em Deus e na palavra dele e naquilo que ele prometeu para você. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Me ajude a pregar. Aleluia. Você tem que ter isso, perceber isso, e não a partir da experiência de pessoas fracassadas, de pessoas que nunca venceram nada, que nunca conquistaram nada, e você está abrindo o teu coração para ouvir essas pessoas fracassados, pessoas que não avançaram na vida, pessoas que não têm nada de Deus para passar para você, e você abre o teu coração para esses relatos. Abra o teu coração para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que a palavra de Deus diz acerca de você, porque você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode, e ela me diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Meu Deus, glória. Irmãos, a gente precisa entender que os gigantes mantiveram o povo de Israel por 40 anos fora da terra. Mas esses mesmos gigantes não se levantaram contra eles quando entraram na terra. Esse gigante que está mantendo você aí preso, Deus vai estar dizendo assim: sou eu que vou lidar com eles. Ah, você não está entendendo hoje não, não está. Sou eu, isso aí é comigo. Deixa isso comigo. Mas uma geração inteira foi impedida de entrar na terra por causa dos gigantes. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus aí, irmão. Entenda aqui. Nós precisamos entender algo aqui. Que quando estamos vivendo o nosso destino, quando você está no destino que Deus projetou para a tua vida, Deus te capacitou plenamente para vivê-lo. Deus já pôs em você todas as ferramentas que você precisa para viver, aleluia, aquilo que Deus já projetou para você. Não tem mais nada faltando. Você só precisa dar o passo, atravessar o Rio Jordão e tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Não se limite pelas más notícias. Ah, porque a estatística diz isso. Ah, porque nunca aconteceu isso aqui. Você tem que estar, aleluia, ligado com o que os céus estão falando acerca de você. Qual é a notícia do céu? Qual é a primeira página do céu? Não é a primeira página do Instagram, não é aquilo que tem mais curtida no Instagram, não é aquilo que está na primeira página dos sites mais lidos no Brasil, não. Nós temos que estar, aleluia, antenados com a primeira página que está nos céus. E os céus está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que os céus estão dizendo. Então, o que tem de gente que deixou de viver coisas grandes em Deus, porque foi observar as más notícias. Entenda o seguinte: obediência tardia é desobediência. Diga comigo: obediência tardia é desobediência. Não adianta. Perdeu o time, já foi, irmão. Tem coisas que você não vai viver mais se você perder o momento de Deus. E foi o que aconteceu com aquela geração. Às vezes a gente quer entender
A gente quer que Deus prove para a gente que vai dar certo. Onde é isso? Onde é que está a fé? Deus tem que provar para você que vai dar certo? Não, Deus não tem que provar nada. Você tem que simplesmente obedecer o comando. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Pegue essa vara aí, fira as águas, que as águas se abrirão. Então, entenda assim, se você está diante de grandes decisões na sua vida. Eu já estive diante de algumas delas. E sei que estarei diante de outras mais. Sua obediência não pode estar presa ao seu entendimento. Dessa forma, como eu já falei aqui, você estaria criando um Deus segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua imagem. E aí quando o povo, entenda o seguinte aqui, quando o povo trouxe o relato da má notícia, o povo começou a chorar. Era para ter, por que não morremos lá no Egito? Era melhor ter morrido nesse deserto. Lágrimas não santificadas são seguidas de reclamação, irmão. As suas lágrimas, elas têm que expressar fé. Não, vocês não, eu vou repetir aqui. Suas lágrimas precisam expressar fé e não murmuração. Chore, mas chore crendo. Eu vou repetir. Chore, diga para o irmão, pode chorar, mas chore crendo. Chore crendo que Deus continua sendo Deus, que Deus é poderoso para te livrar. Aleluia, chore dizendo, eu não sei como vai ser Deus, eu estou sem forças, mas eu sei que o Senhor me dará vitória. Aleluia, aplauda Ele. Chore, mas chore crendo. Chore declarando a palavra. Chore declarando milagre. Você não precisa entender como vai acontecer. Você só precisa crer que Deus é poderoso para fazer. Agora essas lágrimas de murmuração, lágrimas de incredulidade, o povo começou a chorar. Chorando e murmurando. Tem muita gente assim. Deus não viu minhas lágrimas. Como é que Deus vai ver lágrima de murmuração? Lágrima de incredulidade. Lágrima de derrotado. A Bíblia diz que quando Davi chegou em Ziclag, que o exército inimigo tinha levado suas esposas, seus filhos. A Bíblia diz que eles choraram. Mas depois que eles choraram, eles consultaram a Deus. E Deus disse, vai e eu darei a vocês vitória. Eles não choraram e ficaram se lamentando na sua murmuração. Eles choraram, aleluia, mas eles creram que Deus era poderoso para reverter tudo aquilo que tinha acontecido na vida deles. Olha para o irmão e diga assim, pode chorar, meu irmão. Não, dá uma balançada aí nele, dá uma balançada. Incomode aí, diga assim, pode chorar, mas chore crendo. Chore crendo. Chore crendo, meu irmão. Meu Deus. Irmão, vamos encerrar. A gente precisa entender que Deus não está interessado. Versículo. Deus não está interessado em nos entreter, irmão. Deus está interessado em nos atrair. Ele está interessado em nos atrair. Tem muita gente que fica buscando entretenimento em Deus. Deus é um Deus intencional. Deus nunca te leva para um lugar, Deus nunca te leva para um processo para que você não chegue a lugar nenhum.
Uma vez, quando eu morava aqui em Salvador, eu morava num lugar, tipo uma viela, assim, E aí eu tinha um gato, nunca tive um gato. A primeira vez, uma única vez eu tive um gato. Não gostava de gato, mas esse gato... E aí um dia eu vi o gato, ele comia rato toda hora. E tinha rato ali, viu? Lá em casa. Meu Deus do céu. E um dia eu vi o rato pegando, o gato pegou o rato. E ele fazia assim, ele botava a pata no rato, deixava o rato subir, chegava lá, pulava, pegava o rato, botava. Ficava brincando com o rato. O rato pensando que ia escapar e não conseguia. Tem gente que acha que Deus fica assim com ele, botando para só brincando com ele. Não, irmão, Deus tem propósito. Deus tem destino. Deus não está ali te entretendo, não. Você agora vai ter vitória, agora vai ter derrota. Tem um lugar, tem um porquê nesse negócio. Tem gente que fica buscando, mas não estou buscando nada. Qual é o objetivo? Nós precisamos ser intencionais. A gente tem que parar de ficar transformando o culto em entretenimento. A gente tem que entrar nesse lugar aqui com objetivos. Ah, meu Deus. Tem que chegar aqui, eu vou lá para o culto. Sim, você vai fazer o que aqui? Não, eu vou lá, eu quero sentir a presença. Eu quero ser transformado. Eu quero ver a glória. Eu quero que Deus me dirija. Eu quero que Ele me revele. Eu quero que Ele me direcione. Eu quero que Ele me cure. Eu quero que Ele... Ei, quem está entendendo aqui? Não transforme seu culto em entretenimento. Virou como se fosse um clube. Eu vou lá no culto, tem um clubinho. Depois ali, tem a conversa, vai lá no sanduíche, no pastel, não sei o que lá, na pizza. E tá pronto. Virou entretenimento o culto agora. Para algumas pessoas é. Porque não acontece nada. Chega aqui. Aí dali Dina. Aí olha, a oferta agora, né? Agora a pregação. Terminou, vou para casa. Irmão, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que servir a Deus assim, não. Você tem que chegar aqui com um propósito. Eu quero conhecer Deus, eu quero que o Senhor fale um pouco mais. Eu quero uma intimidade, eu quero um negócio a mais hoje. Quem está entendendo aqui, irmão? Amém? Deus está em busca de sedentos, de pessoas assim. Aí eu encerro aqui, o meu tempo vai estourar. Aí o Caleb levantou a voz. Depois o povo chorou. Caleb disse assim, pode parar essa presepada aí. Aqui é no baianês, né? Pode parar. Pare com esse negócio aí. Não, que é isso? Versículo 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Irmão, isso é muito forte. Se Ele o quê? Então se livre da murmuração do seu coração. Você pode ficar triste, amém? Diga assim, pode ficar tristinho. Isso, viu? Pode ficar abatido, diga assim, abatido. Viu? Pode ficar abatido, tristinho. Viu? Mas desesperado não. 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 Paulo diz, abatido, desesperado não. Porque você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te sustenta. Então, porque a gente pode, porque se nós ficamos desesperados, olha a palavra desesperado, sem esperança. Desesperança, sem esperança, ou seja, sem Deus, sem fé. É como se nada nem ninguém pudesse reverter aquela situação. Então isso é murmuração. Isso é murmuração diante de Deus. Isso é incredulidade. E Deus não vai se agradar. Então, o que ele está dizendo, se o Senhor se agradar de nós, o que é isso? Como é que Deus vai se agradar de nós? Nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, mas nós vamos crer que Ele é poderoso para reverter a situação. Aí Deus vai se agradar de você, porque você tirou a sua esperança, você não foi um alienado, você não se alienou da realidade, você está ali, está chorando, está doendo, estou sofrendo, mas Deus
vai me tirar deste buraco. Quem está me entendendo aqui? Então é isso que Caleb está dizendo. Se o Senhor se agradar de nós, meu Deus, vou repetir aqui. Então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor. Como assim rebelde? Como assim rebelde? Porque quando você não crê na promessa de Deus, você se rebela contra o próprio Deus. Você está dizendo que Deus não é poderoso para fazer isso? O povo se rebelou. Creu mais na má notícia do que na promessa. Quem está me entendendo aqui? Pastor, não estou entendendo. Então quer dizer que eu tenho que me alienar da má notícia? Não. Você pode considerar a má notícia. O problema é que você não pode dar a má notícia a influência dentro do seu coração. Ela não pode ter influência dentro de você. O que tem que ter influência dentro de você é o que o céu está dizendo acerca de você. Aleluia. Entenda. E aí ele vai declarar: e nola dará, terra que emana. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles, diga comigo, nosso pão. E eu encerro aqui. Eu quero que você entenda que a tua força é encontrada. Você sabe onde é que está o seu alimento? O seu alimento está na guerra que Deus preparou para você. A sua força é encontrada no alimento da batalha presente. É quando Deus guerreia, é quando você guerreia as guerras de Deus. É naquela guerra que Ele vai te alimentar. Quem está me entendendo aqui? Aquele Josué está dizendo assim: esse povo aí vai ser o nosso pão, vai ser o nosso alimento. Nós vamos nos fortalecer com eles. Quem está me entendendo aqui? Quem recebe esta palavra aqui, irmão? Isso aqui é muito forte. Aleluia. Então entenda, você será fortalecido na guerra. A Bíblia vai dizer no Salmo 23, o quê? Preparas uma mesa perante mim, na o quê? Na presença dos meus inimigos. O alimento, o salmista está dizendo assim: Deus vai me alimentar na presença dos meus inimigos. Você não está entendendo isso não. Meu Deus. Deus vai te alimentar na guerra. Deus vai preparar, aleluia, a mesa, quando você parar de fugir das guerras que Ele propôs para você, quando você deixar de ser covarde, quando você deixar de ser frouxo, quando você, aleluia, enfrentar aquilo que Deus tem posto dentro de você. Quem está me entendendo aqui? Vai guerrear as guerras do Senhor, irmão, porque quando você guerrear as guerras de Deus, Ele te alimentará na batalha. Entenda aqui. A Bíblia diz que Sansão tinha ido para o campo, veio o leão, tentou matar ele, o Espírito de Deus veio, ele matou o leão. Ele deixou o leão morto, foi para o campo, quando ele retornou, tinha mel, estava saindo do leão. E ele largou o provérbio: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Aquilo que vinha para matar Sansão se tornou alimento para ele. Sim, é essa guerra aí. É essa guerra que o inimigo está dizendo que vai destruir você, vai acabar com o teu casamento. Deus vai criar alimento. Isso aí vai ser uma bandeja para te alimentar. Você vai se nutrir com tudo isso aí. Você vai sair fortalecido. Eu estou profetizando aqui, aleluia. Eu ouço um amém aqui. Você sairá fortalecido, irmão, desta guerra. Você sairá fortalecido. E aí,
Eu encerro. A Bíblia diz que Davi, eu encerro. Davi, já fechei a Bíblia. Era para ele ir sair para guerrear no tempo das guerras, no tempo que o rei ia para guerra. Aí Davi não foi para a guerra. E enfrentou uma guerra que não foi Deus que tinha preparado para ele, mas foi o diabo. Quando você não vai para a guerra que Deus prepara, não, vou reformular. Quando você guerreia as guerras que o Senhor prepara para você, Ele te dá forças para vencê-la. Mas quando você guerreia as guerras que Deus não preparou, você vai guerrear com as suas forças. E você sempre perde nessas. Davi, o que aconteceu? Ele não saiu no tempo que era para sair para a guerra. Satanás preparou Batseba e ele caiu. E uma maldição entrou na sua família. Uma maldição, estupro, homicídio, nos seus filhos, em suas filhas. Por quê? Porque ele não guerreou as guerras que o Senhor tinha preparado para ele. Fique de pé. Deus, Ele está te chamando hoje. E Ele está te dizendo: eu te alimento na batalha. No meio da batalha eu trago alimento para você. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É no ambiente dos inimigos. É no ambiente dos inimigos que Deus vai preparar alimento para você. É ali. Não fique com medo dos olhares, maus olhares. Pessoas te intimidando, dizendo: o que é que esse cidadão está fazendo aqui? Eu já tô acostumado com esses olhares. Quando você começa a acessar lugares que as pessoas acham que você não é digno de estar ali, mas foi Deus que te colocou ali. Foi Deus que abriu a porta. Aleluia. E é ali mesmo, com esses olhares intimidatórios ou intimidadores, com esses olhares, com essas conversas, com isso, com aquilo, e você vai ver as pessoas desdenhando às vezes de você, dizendo: esse daí não vai ficar muito tempo, isso aí não vai aguentar, não vai suportar. E Deus está dizendo: eu vou preparar uma mesa na presença desses aí, e eu vou te alimentar. E a Bíblia vai dizer: o meu cálice transborda. Você sabe por que o meu cálice transborda? Porque na mesa, aleluia, para o rei, quando o rei queria, aleluia, mostrar para todos os demais que estavam sentados à mesa quem era o predileto dele, ele chamava o copeiro, falava no ouvido do copeiro e mandava o copeiro transbordar o cálice daquele que era o predileto do rei. Então, quando o copeiro ia enchendo o copo, quando o copo transbordava, todos na mesa entendiam que ali era o predileto do rei. Por isso que o salmista diz: o meu cálice transborda. Eu sou o predileto de Deus. Quem pode dizer isso nesta noite aqui? Eu sou o predileto do Pai. Mas é diante dos inimigos que Deus vai fazer isso. Então não tenha medo de acessar esses lugares que te intimidam. Não tenha medo de guerrear as guerras. Pare de ficar ouvindo derrotado. Pare de ficar ouvindo pessoas que só têm relatórios de miséria para você, relatórios que só fazem te limitar. Deus é na tua vida para derrotar gigantes. Deus é na tua vida, e esse gigante vai cair por terra, e você não vai levantar uma só arma. Eles vão fugir diante do Senhor. Eu quero orar por você nesta noite.